Estamos começando mais um Clica Aqui Não e novamente nós vamos falar sobre a Wicca. Temos colocado vários posts, tanto no site quanto no Facebook, alguns vídeos aqui mesmo no YouTube. E o legal é que muitas pessoas têm conhecido o Clica Aqui Não a partir desse trabalho apologético, fazendo aí a contraposição em relação a essa religião Wicca. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Wicca. Qual que é a diferença entre Wicca, feitiçaria e bruxaria? E se você conhece alguém que está dentro dessa religião e você quer mostrar a sua fé para essa pessoa, um pouquinho de conhecimento sobre essas religiões é importante você ter, esse conhecimento para que você saiba como argumentar, como conversar e não ser assim aquele 100% ignorante. Por isso então que é muito importante você conhecer o nosso trabalho apologético, leia os nossos artigos que está no www.clicaquinão.com.br e vai acompanhando os nossos vídeos aqui no YouTube que eu vou falar muito mais sobre a Wicca. Então, qual é a diferença entre Wicca, feitiçaria e bruxaria? Depois da vinheta. Eu sou Rafael Leonessa, apologista cristão. Você pode seguir o nosso trabalho aqui no YouTube, se inscrevendo no nosso canal, ou mesmo até no Facebook, conhecida a nossa página no Facebook, Clica Aqui Não, até mesmo nosso site, www.clicaquinão.com.br. E nessas três plataformas nós temos divulgado aí como você adquirir o livro, Uma Resposta à Religião Wicca. É um livro relativamente barato, com 224 páginas. Para você conhecer a doutrina e como evangelizar um adepto desse movimento. Por que eu tenho me interessado nesse assunto e tratado sobre esse assunto tanto nas redes sociais e no próprio site? É porque talvez você não saiba, mas a Wicca é uma religião neopagã, ela está crescendo muito e silenciosamente. Você talvez nem está sabendo, mas a UWB, que é a União Wicca do Brasil, eles declararam que no Brasil tem mais de 300 mil bruxos. E o site especializado Quartz, que é um site gringo, ele anunciou recentemente que existem muito mais bruxos do que presbiteriano nos Estados Unidos. Então você vai encontrar menos presbiteriano do que bruxo. E essa religião tem crescido demais e o cristão às vezes nem está sabendo. E conversando com essas pessoas que se denominam em bruxos, eles antigamente eram ou católico ou evangélico. E por ficar frustrado com a igreja, tomou então o rumo do paganismo. Então saiba você que esses neopagãos estão saindo das igrejas para se tornar bruxos. E quase 100% das vezes é porque ficou frustrado dentro das igrejas evangélicas. Então aderiram ao paganismo. Então primeiramente nós vamos falar o que é Wicca, da onde veio esse termo. Muitos escritores wiccanianos afirmam que a Wicca é uma religião antiga, ou até mesmo a mais antiga do mundo. As argumentações giram em torno do termo Wicca. Eles creem que a palavra Wicca vem do arcaico saxão do século V. Há diversas variações com o decorrer do tempo. O termo específico Wicca, com 2 Cs, é de origem anglo-saxão e está datado próximo do século IX. O termo Witchcraft é mais recente. Anteriormente a esse, os termos eram Wicca, Wicce, tanto com S quanto 2 Cs, Witchcraft e por fim Witchcraft. O termo Wicca então era usado no sentido assim, de sábia, feiticeira, bruxa, aquela camponesa que fazia rituais para prosperar a vida dela em termos assim, de colheita. Então esse termo era usado nesse sentido. E o Wicce normalmente era um termo designado a mulheres. Então a Wicca é uma religião matriarcal, onde a principal divindade é uma mulher. Existe tanto a deusa feminina e também a figura masculina. Mas a gente vai notar dentro da religião Wicca que a mulher é a maior referência dentro dessa religião. E o termo Wicce era destinado a mulheres mesmo. Então na década de 50, na década de 60, Gerald Gardner ele foi a pessoa que criou esse bojo teológico. Afirmam eles então que a Wicca não é uma religião da década de 50 e da década de 60, é uma religião mais antiga. Porém, eu não vejo assim. Eu creio que a Wicca é uma religião que começou ali seu início no século V. Antes disso, nós não vemos nada sobre Wicca. Então, ela é uma religião relativamente nova. O próprio cristianismo, o próprio judaísmo é uma religião muito mais antiga do que a Wicca. E pelos estudos que eu fiz sobre a Wicca, ela é mais uma ramificação mesmo do paganismo. É um paganismo novo, então chamado de neopaganismo. Mais conteúdos você pode ler em meu livro ou tanto no site clicaquinão.com.br. Então, meus queridos, resumidamente, isso é Wicca. Wicca é uma religião.
Nem toda bruxa é Wicca, mas toda Wicca é bruxa. Bom, então nós vimos que a Wicca é uma religião, ela tem uma certa estrutura. Muitos apologistas veem essa religião como muito relativa, a um relativismo. Isso nós podemos tratar nos próximos vídeos, mas mesmo assim a Wicca é uma religião com um bojo teológico, com doutrinas aí pré-definidas, e assim a gente pode resumir o que é Wicca. Então agora nós vamos ver o que é bruxaria, ou o que é uma bruxa. A bruxaria é nada mais nada menos do que uma religião das bruxas. Existem diversos grupos de bruxas, diversas tradições de bruxas, e nem todas elas são Wicca. Para vocês terem uma noção, existem bruxas que seguem esse livro aqui, ó, São Cipriano, tanto bruxos quanto bruxas. E uma curiosidade bem interessante, o São Cipriano ele tem um viés católico, porque o próprio São Cipriano ele era um católico. Então a Wicca não lê esse livro como uma referência bibliográfica sobre bruxaria. Eles veem isso aqui mais como um mito, porque aqui vai falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre Satanás, né, sobre Lúcifer. E a Wicca não crê nessas figuras. Eles veem essas figuras aí como mitos, né? Enquanto 100% dos cristãos veem isso como uma verdade, eles veem isso como um mito. Teoricamente, a Wicca não é satânica, porque a Wicca não crê em satanismo, em Lúcifer e etc. Embora é questionável, porque na visão teológica do cristianismo, a Wicca é satânica. Porém, eles não creem nisso. Os wiccanianos ficam muito ofendidos quando a pessoa diz que ele serve a Satanás, porque ele não crê nisso. Mas há bruxas que creem sim em satanismo, em luciferianismo, essa parte negativa do cristianismo, e fazem rituais, magias para essa parte negativa do cristianismo. E outras bruxas creem em divindades do paganismo. Sabe esses deuses que você vê aí como mitologia? Muitas bruxas creem naquele deus como verdade, usam como panteões. Existe uma lista enorme de tipos de bruxaria, e nem todas são Wicca. O Wicca é apenas um dos grupos. Então, de forma assim, bem básica, bem resumida, bruxaria é a religião da bruxa. E nem toda bruxa é Wicca, mas toda Wicca é bruxa. E agora, por fim, para você entender o que é feitiçaria, é toda a prática de ritual, de culto, onde a pessoa usa dessas figuras, amuletos, em benefício próprio ou até mesmo para maltratar alguém. Muitos católicos veem como assim inofensivo aquela antiga prática das vovós quando benziam os netinhos, passavam café no netinho, ou jogavam cabelo em cima do telhado, ou benziam de alguma forma para tirar a verruga, para curar mais rápido, ou para curar qualquer coisa. Então isso aí, as vovós antigas católicas faziam isso. E qualquer livro wiccaniano que trata sobre feitiçaria, eles vão usar essas referências como feitiçaria. Na visão wiccaniana, esse tipo de prática de benzer, isso para eles é feitiçaria. Não há diferença dessas práticas para as antigas feiticeiras. As antigas feiticeiras tinham práticas bem semelhantes. Só que no passado era condenado, nossa, é uma bruxa. Hoje, mais recentemente, as vovós fazem isso tranquilamente e acham que isso é uma prática comum. Então essas práticas que os católicos muitas vezes veem como práticas inofensivas, isso para a maior parte dos escritores wiccanianos, eles veem essa prática de benzer, por exemplo, é uma prática de feitiçaria. Eles não fazem distinção da antiga feitiçaria, que era bem semelhante, dessa feitiçaria supostamente cristã. E ao meu ver, concordo 100%. Não existe esse negócio de benzer criança. Isso é uma prática e um ritual de feitiçaria. Outra coisa que eu creio também que é bem esquisito, que não faz sentido nenhum, é esse negócio de passar olhinho na testa, de beber água ungida, sabe? Ou até mesmo pegar o pão da ceia e dar para algum parente que está doente, que esse pão vai purificar aquele parente, ou até mesmo água benta. Tudo isso eu vejo como superstição e amuleto. Embora nós vemos que no judaísmo existiam práticas que prefiguravam Cristo. Hoje nós não necessariamente precisamos dessas práticas. Eu vejo isso como um misticismo e realmente bem parecido com a feitiçaria. Então agora você sabe o que é Wicca, o que é bruxaria e o que é feitiçaria. Então quando você conversar com um wiccaniano ou com um bruxo, você deve saber fazer essas distinções, essas diferenças, para ele não achar de cara que você é um 100% ignorante no assunto. Então alguma coisa aí você já está aprendendo. Continue assistindo os nossos vídeos, lendo nossos artigos no nosso site. Escreva no comentário se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui na descrição desse vídeo. E nós nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!